Noite e dizer da minha satisfação e alegria em poder retornar ao governador Valadares, inclusive com um clima bem agradável, e passar algum tempo com os irmãos. Muito obrigado pelo convite que foi feito para estar aqui nessa noite, e já como pedimos a Deus, a expectativa é que seja um tempo de refrigério e de aprendizado diante do nosso Deus. Hoje à noite eu queria falar a respeito da suficiência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as implicações disso. E queria convidá-los a abrir a Escritura na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Nós iremos do verso 8 até o final do capítulo, até o verso 23. Nós iremos fazendo a leitura à medida que a exposição do texto bíblico prossegue. Deixa eu explicar algumas coisas antes de trazermos o sentido do texto para nós e aplicá-lo à nossa vida. Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta. Essa carta é irmã da carta aos Efésios, foi nessa época que ele escreveu também Filipenses e Filemão. Tudo indica que a prisão era a prisão em Roma, enquanto ele esperava o primeiro julgamento pelo imperador. Havia sido acusado pelos judeus de ser um inimigo político do César e uma série de outras acusações que os judeus costumavam fazer contra os primeiros cristãos. E por isso, depois de ter apelado para César, Paulo estava ali em Roma aguardando julgamento. E enquanto lá, ele recebe a visita de um obreiro de Colossos. Paulo não é o fundador da cidade de Colossos, era uma cidade à beira-mar. Era uma cidade cosmopolita, era uma cidade conhecida por uma estátua muito grande, que se tornou referência no mundo antigo de arte, de arquitetura, de beleza. E um discípulo de Paulo, que provavelmente se converteu em Éfeso, que não é longe de Colossos, fica ali naquela mesma região, aquela meia-lua das 7 igrejas do Apocalipse, ali na Ásia Menor. Alguém que se converteu durante o ministério de Paulo, provavelmente Epáfras, que é a pessoa que veio visitar Paulo. Ele vai para Colossos, prega o evangelho e começa uma igreja ali. E naturalmente se correspondia com o apóstolo Paulo, tinha no apóstolo dos gentios o seu referencial, e sabendo que ele estava preso em Roma e tendo uma série de necessidades da igreja, ele faz a longa viagem de lá da Ásia Menor até a Itália para visitar o apóstolo Paulo, trazendo recomendações da igreja, trazendo questões e um pedido de ajuda para que pudesse enfrentar uma heresia que estava se infiltrando na cidade. Essa heresia que estava se infiltrando na cidade é tão estranha e tão diferente, ela só aparece aqui na carta aos Colossenses. E por isso, pela sua particularidade, ela ficou conhecida como heresia de Colossos. Havia outras heresias no primeiro século, pode ter certeza disso. Mas essa aqui parece ter se localizado naquela região somente. Era uma mistura de conceitos cristãos com ideias do gnosticismo, com o legalismo judaico, também o ascetismo, um pouco do dualismo grego. Era uma verdadeira salada, né, teológica. E os seus defensores se apresentavam como trazendo novas revelações que foram dadas através, ou por mão de anjos, ou através de sonhos e visões, e que através delas as pessoas poderiam chegar a um conhecimento mais profundo a respeito de Deus. Os cristãos poderiam chegar a um conhecimento mais profundo a respeito de Deus e encontrar plena satisfação e plena realização aqui nesse mundo. Então, por um lado, teoricamente, ela tinha esses elementos cristãos e o legalismo judaico e a ideologia do gnosticismo ou do dualismo grego, e por outro, na prática, exigia a abstenção de uma série de coisas que a gente chama de ascetismo, como um método de poder se chegar até Deus, um caminho para mortificar o corpo e assim poder ascender, subir até a presença de Deus. O apóstolo Paulo escreve então essa carta com o objetivo de combater essa heresia. E no primeiro capítulo até o último a gente encontra traços desse pensamento
aqui refletido. E Paulo, apesar desse movimento herético, ele ser multifacetado, ele vem em várias frentes, o apóstolo Paulo tem uma resposta só, e é a suficiência de Cristo. Nós que temos a Jesus, nós não precisamos de nada do que esses heréticos estão oferecendo, porque tudo que eles estão oferecendo, nós já temos gratuitamente na pessoa de Cristo, e que, portanto, satisfeitos em Cristo, realizados em Cristo, nós não temos necessidade dessas perspectivas ou dessas propostas entre nós e Deus, que é chamado de pleroma ou plenitude na linguagem gnóstica. Então, Paulo diz, olha, não vem com essa conversa aqui de espíritos rudimentares, não, né, ou rudimentos do mundo, conforme foi traduzido aqui. Algumas traduções modernas já traduzem melhor, né, como sendo se referindo aos espíritos elementares desse mundo. Paulo diz, não vem apelando para isso não, porque isso não tem fundamento não tem fundamento em Cristo. Não está segundo Cristo, final do verso 8. E aí ele dá 3 argumentos baseados na pessoa de Cristo. Primeiro, por que é que eles tinham que rejeitar tudo aquilo? Verso 8. Porque, no verso 9, nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso aqui é frontal ao neoplatonismo, ao dualismo grego e ao gnosticismo de que Deus não pode descer por andar de baixo. Em Cristo, na pessoa de Cristo, pessoa humana, habita, olha a ênfase, corporalmente. É de propósito isso aqui. Porque o que estava sendo negado era isso, que Deus teria assumido um corpo. Como é que pode, não é? Sim, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pleroma aqui, a palavra plenitude. Não é uma parte da divindade, mas tudo que Deus está em Cristo corporalmente. Ele é plenamente Deus. Deus feito um de nós. Então, ele já começa refutando, dizendo para os cristãos, rejeitem essas ideias aí, porque em Cristo Deus habita corporalmente. A divindade está plenamente ali. Não ouçam esses homens. Segundo, verso 10. Também nele estáis aperfeiçoados, porque essa era a proposta deles. Com esse novo conhecimento, eles seriam aperfeiçoados e chegariam mais próximos de Deus. Não, diz o apóstolo Paulo, nele vocês já estão aperfeiçoados. Vocês já estão. O que é que significa isso? Porque eu certamente não me sinto perfeito. Eu não sei vocês, mas eu não me sinto perfeito. Então, em que sentido Paulo está dizendo isso? É que em Cristo nós já temos tudo o que é necessário para a salvação da culpa dos nossos pecados, para a libertação do poder do pecado sobre nós aqui nesse mundo, e finalmente para a libertação da presença do pecado no nosso corpo através da ressurreição dos mortos. Cristo tornou tudo isso possível. E um dia nós experimentaremos a perfeição que foi introduzida. Então, em posição, em promessa e em certeza, baseado na obra de Cristo e na sua ressurreição, você já pode dizer que em Cristo você já foi aperfeiçoado. Não tem nada que qualquer outra pessoa possa propor que faça de você uma pessoa melhor, fora do que você já conhece. O Evangelho é isso aqui. E ele é de Deus, e ele vem com o objetivo de libertar você do pecado, fazer de você uma nova criatura, ressuscitar você dentre os mortos e lhe dar um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Não existe nada que alguém possa melhorar aqui. Nenhuma ideologia, nenhuma proposta, nada que aconteça ou que seja proposto pode ir além do que Deus já nos ofereceu em Cristo Jesus. A razão pela qual eu creio que muitas pessoas que um dia estiveram nas igrejas evangélicas cristãs e saíram para seguir seitas é porque nunca entenderam a redenção, nunca compreenderam o Evangelho na sua plenitude e tudo aquilo que Deus nos oferece na pessoa de Cristo Jesus. Nele estáis aperfeiçoados. Vocês não precisam de absolutamente mais nada, diz o apóstolo Paulo. Tudo que vocês carecem já foi dado nele. E o terceiro argumento, final do verso 10. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. A expressão principado e potestade, que aparece só nas cartas do apóstolo Paulo, é uma referência aos anjos.
E dependendo do contexto, anjos bons ou anjos maus, né? Anjos de Deus ou os demônios. E aqui é uma expressão genérica. Lembra que eu falei, não é, que o gnosticismo ele insistia na existência de seres angelicais, ele chamava de íons ou emanações, mas equivalia a esses seres celestiais, chamados também de espíritos elementares, ou como Paulo chama aqui, rudimentos do mundo, e que faziam a mediação entre os homens e Deus. Tinha vários níveis de anjos até você chegar em Deus. Paulo está dizendo aqui, eu não preciso desses anjos porque Cristo é o cabeça de todo principado e potestade. Principado e potestade sendo os seres angelicais. É nesse sentido que a expressão é usada no Novo Testamento. Cristo é o cabeça de todo principado e de toda potestade. Por que eu preciso do empregado se eu tenho um patrão? Por que eu preciso de anjos como mediadores se eu tenho Cristo que é o cabeça dos anjos? Que é aquele que domina sobre tudo e todos, diante de quem os anjos se curvam e se rendem em adoração, os anjos bons, e os anjos maus, Satanás e sua trupe, fogem aterrorizados.